Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical, onde estaremos comentando a lição de número 3 deste quarto trimestre, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você para que, se ainda não for, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe. Vamos noticiar, espalhar a palavra de Deus até aos confins da terra. Nesta lição, o que estaremos comentando nesta lição? Pois bem, um dos pontos que estaremos vendo nessa lição: quando surgiu a diversidade cultural? É algo que sempre existiu ou ela surgiu em um determinado período? É isso que vamos ver. Quem são, ou melhor, o que são eras evangelísticas e quantas são estas eras evangelísticas? As alianças de Deus, condicionais e incondicionais. Então, é dentro desse ponto que estaremos comentando a nossa lição no dia de hoje. Pois bem, num primeiro momento, nós vamos encontrar o nosso texto áureo da Bíblia, do nosso texto áureo da nossa lição, né? Está em Isaías 49 e o versículo de número 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui está o nosso texto áureo, que é o centro do nosso comentário. E esta lição número 3 é a segunda lição que vai falar sobre missões transculturais. Até porque o assunto desse trimestre é missiologia. Está ligado à missiologia e nós já aprendemos o primeiro ponto, que foi na lição passada. Nós vimos aqui o amor de Deus pelas missões, o amor de Deus pelos homens. A missão transcultural, ela teve o seu nascedouro no amor de Deus. E agora nós vamos ver a segunda visão no Antigo Testamento e na próxima lição a visão no Novo Testamento. Pois bem, neste ponto nós vamos iniciar falando a respeito de Israel. Israel, ele fez parte de um projeto de Deus. Quando nós comentamos na lição passada, na primeira perícope, que estava lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e no versículo 3, lá na última parte, nós vamos encontrar a bênção, das 7 bênçãos relacionadas a Abraão, ali na chamada de Deus a ele. Nós vamos encontrar a 7ª bênção: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é com base neste ponto, é a base para as missões transculturais em todas as eras, em todas as fases, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Neste ponto, nós vamos ver que Deus, ele tinha um projeto a ser executado. E qual era o projeto de Deus a ser executado? O projeto de Deus a ser executado era para que se cumprisse o que ele havia dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia dado uma promessa para o casal quando pecou, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora Deus escolhe então Abrão em Ur dos Caldeus, e depois Deus muda-lhe o nome para Abraão, como estudamos na lição anterior, para que de Abraão formasse uma grande nação. E esta nação, para ser formada, Deus dá a bênção a Abraão, Deus dá a bênção a Isaac, que foi a semente direta de Abraão, e depois Deus dá a bênção a Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos, como falamos na última lição. E para que destas 12 tribos, Deus escolhesse a tribo de Judá, da tribo de Judá, a casa de Davi, da casa de Davi, viesse então o Salvador eterno, o Verbo encarnado. Então o plano de Deus, o projeto de Deus estava em Israel. O primeiro ponto foi Israel, para que de Israel toda a humanidade chegasse ao conhecimento de Deus. Mas o que aconteceu com Israel? Israel falhou.
Houve a falha de Israel. Quando o nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele vai fazer menção aqui de Ezequiel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Mas no versículo 4, ele é bem explícito e vai dizer quais foram as falhas cruciais de Israel. A primeira delas foi o derramar sangue inocente. Então Deus agora traz o juízo por Israel, contra Israel, pelo fato de Israel ter derramado sangue inocente entre os seus irmãos. E essa tendência de derramar sangue inocente, de ferir o inocente, já veio desde as 12 tribos, quando os irmãos de José tentaram matá-lo. Depois nós vamos ver que sempre houve uma perseguição à casa paterna, a casa escolhida, aquilo que Deus escolheu para ser o Salvador. Primeiramente Saul tentando matar a Davi, depois nós vamos ver adiante Atalia tentando matar toda a geração messiânica, e por aí vai, nós vamos ver vários eventos onde Israel ele começa a derramar sangue inocente, a nação de Israel como um todo, a derramar o sangue inocente entre os seus irmãos. E por fim, na época do cativeiro babilônico, nós vamos ver Jeremias falando com Zedequias, para que ele soltasse, para que ele desse liberdade aos seus irmãos e não mantesse os seus irmãos escravizados. No entanto, ele se rebela, não aceita o conselho do profeta e mantém o crime institucionalizado contra os seus próprios irmãos. E Deus cobra isso de Israel, contribuiu para a sua rejeição. Mas o mais grave, além desse ponto ser grave, o ponto gravíssimo foi o fato de Israel rebelar-se contra Deus. A nação escolhida por Deus se rebela contra esse Deus soberano e começa então a fazer adorações a ídolos, começa a construir ídolos e desviar a sua adoração, servir aos Baalins, servir então aos deuses pagãos. É o que Deus ele vai mostrar para Ezequiel quando ele estava lá junto ao rio Quebar, lá em Babilônia. Deus os apanha pelos cabelos e transporta para Jerusalém e mostra as 4 grandes abominações que estavam acontecendo ali no templo. No capítulo 8 do profeta Ezequiel, nós veremos essas 4 grandes abominações que estavam acontecendo dentro do templo. E isso foi peça-chave, foi momento determinante para que Deus rejeitasse Israel de uma vez por todas. Nós vamos encontrar no capítulo 8 de Ezequiel, no versículo 2, ele diz que ele foi levado aos céus, ele foi ali, o Senhor, ele tem uma visão de Deus e ele é transportado para Jerusalém. E no versículo 5 do mesmo capítulo 8, ele disse-me, que ele olha assim, ele disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada, a imagem dos ciúmes. Nós vamos ver no versículo 10 outra visão de répteis e de animais abomináveis que eram adorados. Depois nós vamos no versículo 14, nós vamos ver ali que à entrada da porta ele via as mulheres chorando por Tamuz. E a quarta abominação, no versículo 16, ele vê ali entre o pórtico e o altar, ele vê cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, com os rostos virados para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então isso foi o fato determinante. Primeiramente, a violência no horizontal em relação aos homens, aos seus próprios irmãos, e depois a rebelião contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esta foi a falha de Israel. Mas se Israel foi o escolhido, se Israel falhou, então qual foi o benefício que Israel contribuiu para a raça humana, para a salvação de todos os homens? Nós vamos ver que foi a revelação da palavra. Deus deu a revelação da palavra para Israel, Deus deu a revelação dos concertos, Deus fez alianças incondicionais com Israel, e Israel preservou a escrita da palavra de Deus, que foi guardada, e nós hoje temos acesso ao Antigo Testamento
Testamento, porque o povo de Israel, Deus sempre teve um remanescente fiel e eles guardaram a palavra, preservaram a palavra, e hoje a palavra está em nosso meio e nós podemos dela fazer uso e fazer ministrações, ensinamentos e compreender a grandeza e o projeto de Deus através da palavra que Deus a Israel, em primeira mão, Deus revelou. Aí nós vamos nessa sequência para o segundo ponto da nossa lição, que vai falar do amor de Deus. E neste amor de Deus, nós vamos ver que Deus sempre teve uma preocupação, não foi exclusiva com Israel, mas também com todas as nações. Deus, a preocupação do Senhor foi trazer a salvação a todos os homens. Em Isaías, no capítulo 40 até o capítulo 55, é um demonstrativo do amor de Deus e da preocupação de Deus para com todas as nações. Claro, nelas embutido a nação de Israel, um tratamento diferenciado para com Israel. Aí nós vamos ver lá no Antigo Testamento que Deus, ele trabalha também na questão, não era exclusivo para Israel. A salvação de Deus foi abrangente. Deus alcançou a todos. Por exemplo, nós vamos ver o caso de Elias. Elias, quando ele foi perseguido por Jezabel, Deus manda ele a Serepta, uma cidade sidônia, onde uma viúva o sustenta, e ali o Senhor opera um milagre, e certamente a salvação chegou na casa daquela mulher, porque ela viu que Deus era na vida do profeta Elias. Aí nós vamos ver o caso de Eliseu, que Deus então usa uma criança, uma adolescente, que é levada para a Síria, e lá na Síria ela testifica do amor de Deus. Ela fala: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado desta lepra, mostrando que há um Deus no céu que cuida, que zela, que cura, que salva e restaura. Ela deu testemunho, e agora a palavra daquela criança, daquela adolescente foi forte, foi impactante, que a mulher do general acreditou, falou para o general acreditou, falou para o rei acreditou, mandou a carta para o rei de Israel, ele desesperou, porque o rei de Israel não sabia que havia um Deus poderoso para curar de uma lepra. E agora Eliseu fala para ele: manda vir a mim e saberás que há profeta em Israel. O homem vai até Eliseu. Eliseu então opera aquele milagre, ele é curado da lepra depois de mergulhar por 7 vezes no Jordão. Ele volta, leva uma carga de terra para a sua terra e diz ainda: ó, perdoe o meu Senhor quando tiver que me curvar na casa de Rimom, onde o meu Senhor tem que se curvar, e ele apoia-se em mim. Quando eu ali me curvar, nisto perdoe, porque diante do Deus de Israel eu estarei me curvando. Ali nós vemos o que? Missões transculturais do Antigo Testamento, tanto na vida de Elias quanto na vida de Eliseu, ou mais precisamente daquela criança, daquela adolescente que levou a mensagem e testificou do Deus de Israel. Foi somente isso? Não. O profeta Jonas, nós vemos que Jonas, Deus manda ele ir entregar uma mensagem lá em Nínive, dizendo que Nínive em 40 dias, no hebraico são apenas 5 palavras a mensagem, que Nínive seria subvertida, seria destruída em um espaço de 40 dias. Naquelas 5 palavras que foram no hebraico, no original, 5 palavras que Jonas entregou. Jonas queria ver a destruição da cidade, mas o que aconteceu? Os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram, e quando os ninivitas se arrependem, o que acontece? Deus também se arrepende, mas esse arrepender de Deus é diferente do arrepender do homem. Esse arrepender de Deus é no sentido que Deus ele usa uma linguagem humana para que nós possamos entender uma mudança de posição de Deus. Existem bênçãos que são condicionais e bênçãos incondicionais. Assim também existem juízos, condenações que está condicionada e incondicionada. Neste caso, se houvesse arrependimento, Deus certamente mudaria. O arrepender de Deus é deixar de aplicar um juízo
em razão da humilhação do homem. Isso aconteceu com Acabe. Quando Elias leva a mensagem para Acabe, ele se humilha e Deus fala para Elias: não vê que Acabe ele está se humilhando? Então Deus muda a trajetória daquele juízo, daquela maldição. Deus retardou. No caso de Nínive, Deus também retardou o juízo que ele disse que faria. Apesar desse juízo ter acontecido mais tardiamente, no ano 612 a.C., aconteceu o juízo, quando Babilônia chegou e destruiu a Nínive. Mas na mensagem de Jonas, eles se arrependeram e Deus mudou o tratamento. Mas já começa essa história de Nínive quando Jonas, ele próprio se arrepende. Então Jonas, ele se arrepende quando ele foge da presença de Deus. E Deus então manda ele ir para o ventre do peixe, ele é jogado ao mar, vai para o ventre do peixe e lá no ventre ele passa 3 dias e 3 noites. E ele vai dizer: das profundezas do inferno eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. E o peixe vomitou a Jonas na praia. E então ele adora a Deus, ele faz um acerto com Deus, ele faz um pacto com Deus e então ele vai a Nínive e prega então a sua mensagem. Mas quando Deus então não traz o juízo, ele então fica nervoso, ele fica bravo, ele queria o juízo, ele queria a destruição de Nínive. Mas o amor de Deus é maior do que nós pensamos ou podemos imaginar. E o amor de Deus foi tão grande que viu a humilhação dos ninivitas e reteve o seu juízo. Deus não derramou na hora, Deus retardou. Quando eles voltaram às antigas práticas, então o juízo foi despejado sobre Nínive através de Nabucodonosor, que era então general de guerra. O seu pai era o rei em Babilônia e Nabucodonosor era o seu general, e como general ele vai e destrói a Nínive. Aí nós vamos para as indagações primeiras, quando falamos sobre culturas. Porque Deus, ele não respeita a cultura. A mensagem do evangelho independe da etnia, da língua, do povo, da nação e da cultura. A palavra de Deus, ela chega. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta, responder as questões, os quesitos que fizemos no início. O que é uma cultura? Nós já explicamos aqui na primeira lição o que é cultura. Então, que tem a ver com costume, tem a ver com a língua, tem a ver com a prática da vida social de um povo, de uma nação, de uma tribo, de uma etnia. Assim, a cultura era a mesma até o dilúvio. Todos falavam a mesma língua e possuíam a mesma cultura. Veio o dilúvio, destruiu, ficou a família de Noé e continuou a mesma língua, continuou os mesmos costumes, a mesma cultura. Isso foi até Babel. Em Babel, Deus confunde as línguas e então o homem se espalha pela terra. A partir de Babel, houve então a diversidade de línguas, diversidade de nações, diversidade de costumes, diversidade de culturas. As culturas foram diversificadas em Babel, cada um seguiu para uma região e naquela região, segundo o clima daquela região, as pessoas foram se adaptando e formou seu contexto cultural dentro daquele ambiente. Então a cultura, ela começa a partir de Babel, então aí começa. E nós fizemos também uma colocação, uma vez que o assunto é missiologia, quais são as eras evangelísticas, as eras evangelísticas. Quantas eras existem? Existem, segundo a missiologia, pelo menos 10 eras evangelísticas, sendo 5 delas na Antiga Aliança e 5 no Novo Testamento. Na Velha Aliança, nós podemos definir como cultura, como a primeira era cultural, a era de Abraão, a era patriarcal. Depois, no cativeiro, foi a segunda era evangelística. Juízes, a terceira era evangelística. Reis, o período dos reis de Israel, a quarta era evangelística. E depois da diáspora e regresso do povo de Israel, então a quinta era evangelística do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos falar na próxima lição, onde estaremos fechando essa tríade de lições sobre missões transculturais que chegará aos nossos dias. Porém,
mas já para a nível de curiosidade, é a era romana, a era dos bárbaros, a era dos vikings e a era dos sarracenos e até os confins da terra, que vem até aos nossos dias. São essas 5 eras do Novo Testamento. Aí nós vamos entender que Deus, ele trabalha com alianças. Deus tem um projeto de aliança para a salvação do homem. E qual é as alianças de Deus? Deus se compromete em salvar o homem da sua vã maneira de viver. O que é uma vã maneira? A maneira vã, uma maneira sem sentido, sem finalidade, sem objetivo, que possa de algum modo agregar algo espiritual à sua existência, ou que reconheça a grandeza e a autoridade e supremacia de Deus na sua vida. A pessoa vive como se Deus não existisse. Então, Deus, ele tem o seu propósito em trazer a salvação, o avivamento para o homem, ainda na sua ignorância. Aí nós vamos encontrar também as alianças incondicionais, aliança condicional. A incondicional é aquela que Deus, ele assume o compromisso único da sua parte. E qual é o compromisso de Deus que ele assume para com o homem? A salvação. Ele trouxe a salvação em Cristo Jesus, a salvação pela graça. Através da graça de Deus, o homem, ele alcança a sua salvação. Tão somente ele crendo na pessoa, no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele tem a salvação. Como o caso daquele eunuco, quando ele volta da rainha Candace, lá da Etiópia, quando ele voltava, ele tinha ido a Jerusalém para adoração, e ele volta, e ele estava lendo o profeta Isaías, quando o Espírito Santo fala com Filipe, se aproxima desta carruagem, e ele escuta que aquele homem estava lendo, e ele pergunta: entendes tu o que lês? E ele diz: como entenderei, se ninguém me explicar? Aí ele começa a falar, e aquele homem convida então Filipe para que subisse ao carro, e ali no carro ele começa a falar de Isaías 53, o cordeiro que foi levado ao matadouro, e dali ele anuncia Cristo. Chega no local onde tem água, ele diz: que me impede de ser batizado? E ele diz: se crê no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente nada pode ser obstáculo para que seja batizado. Então ele é batizado nas águas, e ele vai para a Etiópia alegre, feliz e satisfeito com a salvação alcançada em Cristo Jesus. A salvação, Jesus morreu por todos os homens. Então essa história, não existe uma expiação limitada a um grupo fechado, a um grupo seleto, a um grupo pré-selecionado por Deus. Não, Jesus morreu por todos os homens. A aliança da salvação é aberta a todos. A eleição, ela é aberta para todos os homens. A salvação é para todos os homens. Não é como alguns segmentos assim interpretam, dizendo que é limitada, a expiação é limitada. Se ela fosse limitada, ela negaria então o que está escrito lá em João capítulo 3 e o versículo 16. Aí nós vamos para a aliança condicional. A aliança condicional é quando existe reciprocidade de compromisso de ambas as partes. No direito civil vai falar do contrato do mútuo. O mútuo, onde as pessoas mutuamente se comprometem uma a outra para que aquele contrato possa ter validade logo após a sua assinatura. Então é estabelecido condições que ambas as partes terão que cumprir para que aquele contrato ele siga em frente. E assim é na questão espiritual. Nós vamos encontrar que Deus ele impõe condições. Existem algumas bênçãos, por exemplo, lá em Deuteronômio 28, que aquelas bênçãos são todas elas condicionadas à obediência. Então, existem bênçãos que não são impostas condições, mas existem bênçãos que são impostas condições. E quando a pessoa segue essas condições, ela é abençoada por Deus. É como a questão do dízimo. A pessoa ela traz o dízimo à casa do tesouro, e aí ele fala: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir o céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que da qual vos advém a maior abastança. Isto é bênção condicional. E por fim, para concluir, por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la
proclamá-la entre os gentios. É o que o salmista, no Salmo 96, e no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isto era advertência a Israel para tornar a palavra do Eterno conhecida a todas as nações. Israel rejeitou a condição que Deus deu a eles para ser o canal de evangelismo no mundo. E por eles falharem, Deus levantou você como igreja para ser testemunha do Senhor até que Ele venha. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.